Existe uma relação entre o perdão e a paz? Certamente existe, porque quando o ser humano perdoa, quando ele se capacita a perdoar, ele retira um peso, um rancor, um ressentimento do seu coração. E isso por si só já o deixa mais leve. E essa leveza é uma paz interior. Mas nós precisamos tomar cuidado para não compreendermos o perdão, o perdão de forma errada. Hoje está convencionado que o perdão é ser tapete do outro, é suportar as piores coisas e ir lá e oferecer a outra face para que o camarada bata do outro lado também. Mas será que é nesse sentido que Jesus explicou oferecer a outra face? Será que Jesus falava dessa mesma face material ou Jesus falava de um outro lado, da face espiritual do ser humano? Jesus falava da face espiritual, do eu interior, da intuição. Então, se nos batem num lado, não devemos reagir cegamente e nem nos fazermos tapete do outro, mas sim usarmos a nossa intuição, a nossa vida interior, o nosso espírito, para proporcionarmos um aprendizado para o outro. Porque Jesus tomava tudo na perspectiva do amor ao próximo, de fazer alguma coisa para o outro, para que ele melhore, para que ele possa melhorar, ou para que ele pudesse melhorar no tempo de Cristo. E é nessa perspectiva que temos que compreender o perdão. Se nos fazemos de tapete para alguém que nos humilha e nos faz mal, e que com isso acaba sempre aumentando a sua culpa, o seu karma, nós não ajudamos o outro, se ainda toleramos a sua maldade. Nós precisamos sim fazer alguma coisa, mas não na perspectiva da reação cega, do ódio, da raiva, de simplesmente devolver na mesma moeda e nem sermos tapete dele. Mas precisamos então atuar espiritualmente. E uma pessoa que tem o espírito desperto, uma pessoa que ouve a sua consciência interior, ela diz para o outro quando ele faz algo que prejudica, que fere, que magoa, porque somente através do diálogo, da conversa, dizendo a verdade ao semelhante, que podemos auxiliá-lo. E isso é oferecer a outra face. E o perdão precisa estar associado a isso, e não ser uma submissão cega, uma escravização comportamental. Isso não tem nada a ver com perdão. E assim não se ajuda o próximo, e assim o ser humano não se ajuda nem a si mesmo, porque ele não se liberta dos grilhões das relações sociais que aprisionam aqueles que são moles demais e que não querem se impor. Então, perdoar não significa não se impor. Perdoar significa dizer quando surge um descontentamento, e, se preciso for, promover até um certo afastamento da pessoa. Perdoar uma pessoa não quer dizer depois andar com ela normalmente como se nada tivesse acontecido, porque às vezes a pessoa promove um mal, uma grosseria, uma estupidez, que depois não é mais possível andar com a pessoa como se fosse antigamente. Então, perdoar significa também romper laços, mas sem manter o ressentimento. Nós podemos ter uma contenda com uma pessoa, podemos conversar com ela e chegarmos a um consenso que não temos nada a ver com ela e que ela não tem nada a ver conosco, e romper amistosamente a relação, cada um seguindo o seu caminho, sem mágoa, sem ressentimento, sem raiva, sem ódio. Eu acredito que nessa perspectiva o perdão precisa ser compreendido. Que perdoar não é ser capacho do outro. Perdoar não é devolver com a mesma moeda, mas também não ser capacho do outro. Mas buscar resolver a contenda por meio do diálogo
Diálogo, se preciso for, cada um seguir o seu caminho, mas sem o ressentimento, sem a mágoa. Isso sim auxilia no encontro da paz interior. Porque se o ser humano se submeter a um ditador comportamental, a uma pessoa grosseira, ele não vai ter paz, porque vai ser sempre pisado. Se ele devolver na mesma moeda, brigar e alimentar a raiva, o ódio, o ressentimento e não perdoar, ele também não vai ter paz. O indivíduo vai continuar com aquela coisa ruim, com aquele peso interior. Então o perdão é conversar, é chegar a um consenso, se preciso for, as duas pessoas seguirem os seus caminhos, sem alimentarem a raiva, a mágoa e o ressentimento. E isso liberta. E nesta perspectiva, o perdão contribui na paz interior. Então, o perdão, ele tem uma relação muito forte com a paz. Pessoas que conseguem perdoar vivem mais em paz do que aquelas pessoas que não perdoam. Aquelas pessoas que não perdoam, elas ficam alimentando as mágoas. Elas continuam ligadas através das formas de pensamentos com os seus inimigos, os seus adversários, ou seja, sei lá o nome que se dê a isso. Então, os conflitos eles continuam sempre acesos. Se em pensamento as pessoas continuam ligadas àqueles que geraram uma contenda, ou que existe uma contenda com duas pessoas. E o perdão, o ato de perdoar, ele desliga energeticamente esses cordões magnéticos. Porque quando duas pessoas brigam, surge entre elas, e elas alimentam uma raiva, surge entre elas um cordão energético, que mesmo elas estando distantes, a energia de uma flui para a outra, através da lei da igual espécie. Essas duas pessoas estando na mesma vibração, elas mantêm uma ligação mesmo que a distância. E daí a raiva, o ódio, o rancor vai transitando e uma pessoa vai prejudicando a outra, uma vai fazendo mal para a outra através desse fluxo e refluxo de energias negativas. E perdoar significa cortar esse cordão magnético para que uma pessoa se liberte da outra. E perdoar, muitas vezes, é as pessoas se separarem, cada uma delas seguir o seu caminho, sem alimentar mais a raiva e o rancor, porque o perdão ele depende de compreender uma situação. Quando duas pessoas sentam para conversar e entendem por que ocorreu a contenda, elas têm tudo para conseguirem se perdoar e se libertar. Então, o diálogo, a conversa, é o melhor caminho para o perdão. As pessoas somente se perdoam verdadeiramente se vão lá e conversam. Como Jesus falou, vá lá e converse com a pessoa. Ele apontou isso. E a perdoe e peça perdão. É assim que funciona na vida. Mas o problema é que muitas vezes somos orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer. A mente, ela é vaidosa. Por quê? Porque quando o ser humano está muito à mente, ele está muito preso à mente, Quando o ser humano está muito preso à mente, através da mente, ele está submetido às energias mais densas que envolvem a Terra, ao anel trevoso. E lá no anel trevoso existe todo um esforço por parte das trevas para que as pessoas não se libertem, para que elas continuem alimentando suas mágoas, seus rancores. E a única forma de arrancar a mente humana da influência do anel trevoso é através da intuição, do fortalecimento do espírito, porque o espírito em si, ele não alimenta mágoa, rancor, raiva. Qual é a busca do espírito? É a ascensão espiritual, retornar ao mundo espiritual. E o espírito é pronto, como disse Cristo. A carne é que é fraca, a mente é que é fraca e se liga a coisas erradas. E se o ser humano tem dentro de si um espírito desperto que domina a mente e a utiliza como um instrumento,
o que acontece? Ele se desliga de todos os cordões energéticos aprisionadores, se liberta das contendas, corta os cordões energéticos ligados a outras pessoas. Então, o perdão contribui sim na paz, o perdão tem tudo a ver com a paz. Pessoas que perdoam se sentem mais leves e experimentam a paz interior. E a paz depende do perdão. Tá? E o perdão depende da conversa, do diálogo, das pessoas se compreenderem, delas reconhecerem seus erros e seus equívocos. E se preciso for, cada uma delas seguir o seu caminho sem raiva e sem ressentimento. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!